Olá, meu nome é Michele, professora de Química. Hoje nós vamos continuar falando sobre funções oxigenadas, né? Sobre ésteres. Então, primeiro, eu não posso confundir com éter. Nós vimos éter, que é uma função, e ésteres, que é uma outra função oxigenada. Então, quando a gente fala de função oxigenada, porque além do carbono e hidrogênio, ainda tem o oxigênio. Então, quando a gente fala dos ésteres, só primeiro uma curiosidade, os ésteres, eles dão um sabor, odor, a maioria das coisas que a gente conhece, né? Principalmente, existem, né? Claro, existem os ésteres que são naturais e os sintéticos, né? Que são fabricados em laboratório. E os ésteres eles são responsáveis pelo gosto daquela bala de abacaxi que você come, a bala de maçã verde, tudo isso se usa um éster para chegar ao sabor, ao odor da fruta, né, do abacaxi, da maçã verde. E são ésteres, geralmente ésteres de cadeia pequena, tá? Esses ésteres de cadeia pequena que têm esses sabores, esses odores característicos. E como é que eu consigo identificar um éster? Nós vimos o ácido carboxílico, né, que era uma função que tinha 2 átomos de oxigênio, que ficava sempre na extremidade. Agora nós vamos ver o éster, que o éster ele também tem 2 átomos de carbono, de oxigênio, porém entre carbonos. Então, o grupo funcional do éster é o C dupla O. Tem que ter radical para um lado, um radical orgânico para um lado e um radical orgânico para o outro. Então, aqui eu também falo de uma cadeia heterogênea, porque vai ter sempre o heteroátomo, né, o oxigênio, entre carbonos para deixar essa cadeia heterogênea. Então, de novo, grupo funcional do éster. Como é que eu consigo identificar um éster? O éster ele tem o C dupla O ligado diretamente ao oxigênio, entre carbonos, ok? E agora esse exemplo aqui, ó, que eu botei, ó, o C dupla O, e tem um grupo carbono, né, orgânico para um lado e um grupo orgânico para o outro. E agora como é que se forma o éster, né? Como é que se forma o éster? O éster ele se forma a partir que a gente chama de reação de esterificação. Na reação de esterificação eu sempre tenho o ácido carboxílico, que ele reage com álcool, dando origem ao éster mais água. Então, para eu ter um éster, eu tenho o ácido, que vai reagir com álcool, que vai dar origem ao éster, mais a água, certo? Então, como é que funciona isso? Então, eu tenho, para eu ter o ácido carboxílico, eu tenho o C dupla O, OH na extremidade. E para eu ter o álcool eu tenho a hidroxila, o OH. Então, forma um éster mais água. Então, sai o OH do ácido e pega um H do álcool, da hidroxila do álcool, que junta e forma a fórmula da água, que é o H2O. Então, todo o resto que segue, né, ligado ao C dupla O e todo o resto que segue ligado ao oxigênio, eles se juntam para poder formar o éster. Então, aqui, eu botei um exemplo aqui. Eu tenho um ácido carboxílico, o ácido etanóico, que vai se ligar ao álcool, que é o propan-1-ol. Como é que vai ser isso aqui? Então, eu sei que esse OH mais esse Hzinho aqui da hidroxila vai formar água. O restante vai se juntar para poder formar o éster. Então, como é que vai ficar? Vai ficar H3C dupla O. Então, sempre o que está ligado ao C dupla O sempre vai vir do ácido. Então, C dupla O, CH3, que eu botei aqui, que aí ele vai se ligar a essa parte aqui, ó, o que está sobrando do álcool. O, CH2, CH2, CH3. Certo? Então, eu tenho aqui o ácido, aqui um álcool, que eles se juntam e dão origem ao éster mais H2O, mais a água. Então, lembrando que sempre o grupo que está ligado ao C dupla O, ele sempre vai vir do ácido carboxílico, e o grupo que está ligado ao oxigênio, ele vai vir do álcool. Ok? Então, reação de esterificação, eu sempre vou ter um ácido e um álcool, que eles vão reagir entre si e vai dar origem
ao éster e à água. E não pode esquecer dessa setinha aqui, ó. Essa setinha que está dizendo o quê? Que ela é uma reação reversível, que ela pode tanto acontecer de um lado, como pode acontecer do outro, certo? E agora, como é que eu faço para dar nome aos ésteres? Aí, o nome do éster, a gente é um pouquinho diferente do que a gente já viu. Então, eu tenho que falar primeiro do que está ligado, do grupo que está ligado ao C dupla O, depois o grupo que está ligado ao oxigênio. Então, o grupo que está ligado ao C dupla O, com seu prefixo, que é a quantidade de carbono, com seu infixo, que é o tipo de ligação, mais o átomo. E o outro lado, que é a quantidade de carbonos que está ligado ao oxigênio, é só o prefixo mais ila. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Então, eu primeiro vou identificar. Ele é um éster, né? C dupla O, O. Isso aqui caracteriza a substância como um éster. Então, eu vou pegar esse lado aqui e esse outro lado aqui, né? Eu tenho que dar nome ao lado que está ligado ao C dupla O primeiro e depois ao lado que está ligado ao oxigênio. Então, prefixo mais infixo mais o átomo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu falo de 4 carbonos, eu tenho but. Só tem ligação simples, ão. Então, fica oato. Então, fica butanoato de. Agora, eu vou olhar para o outro lado. O outro lado que só tem oxigênio, eu tenho 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. Então, o prefixo, quando eu falo de 2 átomos de carbono, é et. E agora, aqui, eu tenho a terminação ila, que fica butanoato de etila. Certo? Que isso aqui é o responsável pelo sabor e o odor do abacaxi. Butanoato de etila. Agora, aqui, eu tenho que ver o que está ligado ao C dupla O. Ó, aqui eu coloquei a molécula ao contrário, né? Então, o que está ligado ao C dupla O é essa parte, que vai ter um nome. E o que está ligado ao oxigênio, essa parte vai ter um outro nome. Então, tem que sempre começar a falar a quantidade de carbonos que está ligada ao C dupla O. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, é prop, quando eu tenho 3 carbonos. Só tem ligação simples, ão, e a terminação, oato. Então, fica propanoato de. O outro lado, eu tenho um carbono só, é met, e a terminação ila, de metila. Propanoato de metila. Então, aqui a gente encerra a parte de funções oxigenadas. Essa é a última função oxigenada que a gente vai ver. Agora, a gente só vai ver função nitrogenada nas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. A gente vai fazer atividade para poder fixar esse conteúdo. Até a próxima aula, gente.